relação aos pais. E aí, galera, hoje o tema foi escolhido pelo meu amigo Ricardo Alves e achei um tema interessante, né? Porque é como os pais reagem após você se assumir. Teticamente, não são todos que aceitam. Tem pessoas até de 50 anos que até os pais não aceitam. Não é do tipo que eles vão aceitar rapidamente. Vou contar pra vocês como foi comigo. Foi bem surpreendente, assim. A minha mãe demorou um tempo também. Porque eu comecei a me sentir estranha. Não sabia o que era a palavra exatamente homossexualismo. Que eu tinha uns 9 para 10 anos. Né? Era apenas uma criança, na verdade. Então, eu conversei um pouco com a minha avó e com o meu avô o que era isso. Então, eles sempre sabiam, eles sempre souberam. Então, eles foram os primeiros a saberem antes dos meus pais. Dos meus pais não, minha mãe, porque meu pai nunca foi presente na minha vida, né? E raras vezes, uma vez por ano que eu via ele. Então, da minha mãe foi surpreendente, não sei se foi no meio do ano, no final do ano, eu tava em férias. E ela tinha falado pra mim que precisava de um tempo pra ela pensar. E nesse tempo ela ficou me rejeitando, não olhava pra minha cara, mal falava comigo. Eu ia pra escola e ela se olhava na minha cara esse tempo todo. Então foi uma coisa que me machucou muito, foi isso. Então eu fui pra casa dos meus avós, no interior, Limeira, interior de São Paulo. E eu fiquei lá, fiquei até meio que numa revolta, porque eu fiquei pensando, por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que, as pessoas têm que se afastar de mim por isso? Então foi um momento bem difícil pra mim. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu não agiria de outra forma, porque eu chamei a minha mãe pra conversar na mesa, a gente sentou e quando eu contei ela simplesmente ficou pasma. Eu só acho que eu contei não na forma errada, mas na hora errada, porque não era pra mim ter contado naquela hora, porque eu tinha certeza, só que eu queria meio que proteger ela, meio que queria não contar naquele exato momento, porque realmente é um susto. Pro meu pai, ele ficou sabendo, foi o ano passado, porque eu nunca falei com ele direito e também fazia questão. Então, a reação dele foi como qualquer um, ele nem se preocupou com nada, nem perguntou direito, ele só falou que no futuro eu ia enfrentar muitas coisas. Não me diga, uma coisa que eu tô sabendo agora, então, né? Só que o que eu acho que você deve fazer, eu não sou ninguém pra colocar moral nem nada, mas contar, assim, quando você é muito jovem, não é legal, porque seus pais sempre acham que você não sabe nada da vida, que você não sabe da sua sexualidade direito. Então, por que é bom você contar com 9, 10, 11 anos? Porque é difícil, cara. Normalmente, muitos se assumem com 15 para 16 ou 17, né? Que todos os meus amigos gays se assumiram com essa idade. Então, é uma idade boa, que você já se define, você... Eu não diria que, você tem que experimentar os dois sexos pra você ver o que te define, ou homossexual ou heterossexual. Você vai da pessoa, né? Muitos provam, né? Muitos desses também viram bi, né? Não que viram, são bi ou estão se descobrindo, não sei. Só que a reação dos pais, muitos são boas, né? Muitos são, nossa, fica chocante um pouco, né? Só que fala, nossa, você é homossexual. Contanto que você estude, contanto que você trabalhe, eu vou ter super orgulho de você, porque normalmente os pais falam isso. Agora outros vão ficar chocante. Pô, por que você é gay? Por que você escolheu ser assim? Muitos acham que é a nossa escolha, que a gente, desde bebezinho, eu vou ser gay. Não é assim. Claro que não. Porque até então, a gente não ia escolher uma vida tão difícil assim, a gente não iria escolher uma vida tão preconceituosa nesse mundo. Porque se fosse para escolher, muitos não iria escolher. Por quê? Pelo preconceito, pela diferença que os heterossexuais fazem da gente. Então, com certeza, se fosse pra gente escolher,
muitos aí, eu escolheria do mesmo jeito, mas se fosse para muitos escolher, não iriam. Por quê? É muito preconceito, né? Então você, do tipo, não escolheria, no meu caso. Então é uma coisa difícil e bem, bem, como eu vou dizer, quando você for contar pros seus pais, do tipo que você vai ficar meio que tremendo, vai ficar nervoso, vai falar, pô, como que eu vou contar? É uma hora bem, bem ruim mesmo, porque você não sabe como começar, por onde começar, né? Só que eu comecei do nada. Minha mãe tava fazendo a janta, se não me engano, e aí eu comecei a contar. Falei, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. E ela, o que é, Jean? Eu falei, eu sou homossexual. Naquela hora, ela tava colocando água no arroz. Ela parou. Foi nessa hora que eu tremi tudo, me tremia, fiquei uma batedeira, não sabia o que fazer. Enfim, ela me escutou naquele dia e não lembro o que ela falou, só lembro que ela falou que depois a gente conversava, no outro dia ela nem conversou comigo, eu também não puxei assunto, achei melhor deixar ela um pouco calada pra pensar. Ela quase entrou em depressão, ficou muito mal mesmo, e eu me arrependi em muitos momentos por ter feito isso. Porque eu poderia ter falado um pouco depois, né? Só que aí eu fui pro interior e meus avós que me entenderam. Eu fiquei com muita raiva de Deus, porque eu achei que naquele momento, como eu não sabia muito das coisas, ainda mais de homossexualismo, eu achei que era culpa de Deus por ter me feito assim, por querer afastar as pessoas que me amassem, né? Por não me querer bem. Então, em muitos momentos eu fiquei com raiva mesmo, fiquei. Só que depois, claro, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu amadureci bastante, sou uma pessoa muito crescida, claro, né? Então acho que não é uma coisa de idade, porque idade não define a sua maturidade. Tem um amigo meu de 20 e poucos anos que tem uma cabeça bem pequena mesmo, que pelo amor de Deus, o cara é mente muito fechada, ele acha que realmente ele é gay, ele acha que os gays são doentes. Ele mesmo é gay, ele fala que ele é doente. Mas tudo bem, né? O que eu posso fazer? Depende da pessoa. Mas então, galera, eu não tenho muito sobre isso. Acho que vai dos pais, né? Tem família que é preconceituosa, tem outras famílias que não são. Então vai depender dos pais. É bom você começar por indiretas. Indiretas é melhor, assim, pra você se assumir aos poucos. Perguntar assim, se eu uma direta, mãe, se você tivesse uma filha gay ou um filho gay, aí ela ia te responder, você já ia ter um pouco da noção, o conceito que ela tem, o conceito e como você agiria para poder se assumir. Se for muito preconceituoso, assim, os seus pais, seria melhor se você estudasse, trabalhasse, comprasse uma casa própria e você mesmo pagar suas contas, e quando você se assumir, seus pais não iam tipo te botar pra fora de casa. Muitos fazem isso, infelizmente. Mas é isso então, galera. Esse é o capítulo 2. O capítulo 3 vocês mesmos podem escolher, falando comigo no chat do Facebook. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo. Ou você pode comentar, criticar. Contanto que você faça algum desses dois, eu vou estar mega agradecido. E agradecendo também por ter visto o vídeo. Espero que isso tenha ajudado. Se você quiser contar também como que foi a reação dos seus pais, né? Como você pretende se assumir dos seus pais, pode comentar que eu vou estar sempre respondendo os vídeos, né? Então, é isso. Uma boa noite. Agora é de noite, né? É 1h46 da manhã. Então, uma boa noite e tchau!